Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa para você mais um vídeo do canal Realidade Tricolor, o canal que passa apenas a realidade do São Paulo. E pós-Copa aí é o nosso primeiro vídeo, né? Aí vamos falar do jogo agora todo sábado a gente vai ter, ou então sexta-feira, a gente vai ter esse compromisso de estar levando até vocês, os inscritos, um pouquinho da realidade do jogo. Aqui não é pré nem pós, aqui é apenas um comentarista, um analista sincero que torce para o clube, se não o melhor tricolor do país, ou então do mundo. Aqui quero agradecer a vocês que escrevem no meu canal, né? E agora sim, depois dessa pausa para a Copa, eu estava até começando a desenvolver o canal quando houve essa revoada de Copa aí, que a gente sabe que é difícil, né? Que ia ser difícil para o Brasil ter um desempenho, é mesmo porque a gente não tem mais jogadores tão dedicado como a gente tinha antigamente, né? Tão, tão confiante como tinha antigamente. E falando sobre o jogo o primeiro jogo de pós-Copa entre São Paulo e Flamengo e São Paulo. Eu acho que a história diz tudo que foi o jogo. O Flamengo jogando em casa e aquele futebol, São Paulo preso. São Paulo parece que não vinha treinando há um bom tempo. Os jogadores ficaram um pouco perdidos, mas conseguiram ali segurar o Flamengo. Muita gente aí falava que ia ser 4-0, 3-2, 3-1, mas o Flamengo seria o vencedor da partida. Não é o que está acontecendo nas últimas partidas. Isso vem desde a época do Zico, né? Eu lembro bem um jogo no Morumbi, até que o São Paulo tinha um lateral chamado Zé Teodoro, e naquele jogo ele fez chover. Não sei se naquele jogo ele fez um gol olímpico, né? E não é a dele fazer gol olímpico. Isso aí é mais pro Neto fazer gol olímpico. É mais para Marcelinho Carioca, essas coisas que, que acontecem no futebol. São gols que inimaginários, né? Mas que acontece de vez em quando. E o Flamengo, desde a época do Zico, ali o Zé Teodoro, o São Paulo meteu 5-0 ou 5-1 no Flamengo. De lá para cá, o São Paulo vem assim, perde para o Flamengo, mas não perde diretamente, direto assim, umas 4 partidas para o Flamengo. São Paulo tem sido assim em anos e anos, e que continua em muitos anos ainda. O Flamengo pode ganhar a partida do São Paulo? Pode. Esse ano no Brasileiro não mais, porque o primeiro turno foi 2-1 para nós. E esse ano 1-1. E tá de bom tamanho. Caleri, eu sempre acreditei no Caleri e eu não sei o que está acontecendo com essa diretoria que não renova logo, paga logo o que o Caleri pede, porque tem jogadores abaixo do Caleri que ganham muito mais do que ele. Não sei se vocês sabem, os salários são individuais. Cada um tem os seus empresários, cada um faz a sua negociação. Jogadores, é claro, eu acho que jogadores não ali entre eles não falam quem ganha mais, quem ganha menos. Acho que isso é antiético de certos jogadores e até antiético de perguntar, né? Até mesmo na minha empresa, né, eu não pergunto quantos que a outra pessoa ganha, nem a outra pessoa fala para mim quantos que ela ganha. E nem eu falo. Mas
acha que a gente ganha a mesma coisa, mas na verdade não é verdade. E tem sido assim no futebol, em todos os times. Infelizmente, São Paulo sofreu um transfer ban esses dias atrás aí, com a, com a negociação do Marco Antônio, que, entre aspas, estava querendo doidinho, querendo ir para o Flamengo. Eu acho que se o jogador não quer mais jogar no São Paulo, eu acho que abre as portas e até logo mais, porque fica aprendendo o jogador. Eu sou contra, embora ele seja um bom jogador, um jogador que. Mas um jogador que. Um time que sofre transfer ban por causa do jogador. Que o jogador tem. Eu não sei se é verdade isso aí também. Não é eu que falo que tô falando, que vi, ele não falou para mim que ele estava querendo ficar no São Paulo. Mas teve um jogo que eu acompanhei com o Marco Antônio, mas uma má vontade de jogar, uma preguiça de tocar a bola, de receber a bola, que ele recebia a bola e jogava para trás. Recebia a bola, ele indo para o ataque, ele olhava para trás e jogava para o lateral. Pegava a bola e jogava para o lado para o Luciano. Nossa, e é outro também, né? Esse Luciano aí. Não dá para falar do Luciano porque tem muita gente que gosta dele. Eu acho mais por. Não mais por causa dos gols que ele faz no São Paulo, mas pela pancada que ele deu na bandeirinha do Corinthians, né? Que para mim foi desrespeito. Eu acho que todos os times não. Você vai lá, eu acho que o futebol não tá mais para esse negócio de ficar com provocação dentro de campo, mais não. Nem fora, nem dentro. Eu acho que cada um tem que fazer o seu resultado, cada um ir pros seus vestiários e pronto. Esse negócio de provocação, de ficar chutando bandeirinha, de achar que. Até porque mesmo o São Paulo não tinha tanto assim, um time tão bom assim nessa Copa, na Copa do Brasil de 2023. Não tinha. São Paulo contou com a chamada sorte, entre aspas, do Corinthians não estava indo muito bem, do Palmeiras também tá com alguns jogadores ali nos bastidores, eu sabia que alguns jogadores não estavam se dando muito bem ali, o Gerson disse, me disse ali, e o Flamengo também, jogadores ali é, tentando tirar contra o São Paulo ali, e o São Paulo, que não tinha nada a ver com isso, conseguiu conquistar o título da Copa do Brasil. É um fato inédito, mas não seria se o São Paulo fosse obrigado a ficar jogando Libertadores e não jogar a Copa do Brasil. Tem essa também. Ah, mas é a única Copa Mas as pessoas não sabem disso. Algumas pessoas não sabem disso. Que quem disputaria, a regra de antigamente era quem disputava Libertadores não podia disputar a Copa do Brasil. Aqui não estou me desculpando pela única taça da Copa do Brasil, não. Mas todo mundo que conhece futebol, que futebol daquela dos anos 90, do início dos anos 90 até o final dos anos 2000 sabe disso. Até o começo dos anos 2000 sabe disso, que é verdade. Que quem disputava Copa do Brasil não disputava Libertadores. E quem disputava Libertadores não podia disputar a Copa do Brasil. E teve assim o São Paulo, como ia direto na, na Copa do Brasil, só de Libertadores, o São Paulo foi 3 vezes seguida. E quase, e se não fosse, se tivesse VAR em 2094, o São Paulo seria tricampeão mundial seguido. Porque parece que um zagueiro, um jogador do Vélez, meteu a mão na bola. E meteu, ó, de chapa mesmo, na mão na bola. Então, seria um pênalti e o São Paulo poderia aí estar sagrando-se tricampeão da Libertadores seguidos. 92, 93, 94. Infelizmente, o VAR chegou bem tarde e a gente. Tanto é que em 94 o Vélez foi campeão mundial, que tinha o Chilaver, lembra? Então, se tivesse VAR naquela época, o São Paulo talvez estaria no lugar do Vélez lá no Mundial. Ele se sagraria tricampeão mundial seguido. Aí, eu acho que
o São Paulo não não abaixou a sua autoestima de super campeão. Eu acho que isso é coisa de rival. Eu acho que o rival tem todo o direito de, de se expressar, mas porque eu acho que alguns aí falta Mundial, outros falta Sul-Americana, mas o São Paulo sempre foi grande e sempre vai ser. A sua história, só o fato de São Paulo ser o mais novo time da capital entre os grandes, já é alguma coisa bem significativa. Eu acho que o São Paulo leva essas. E se a gente contasse aquelas estrelinhas lá desse campeonato aí que o Palmeiras fala que ele é campeão, o São Paulo já seria pentacampeão, o pentacampeão é mundial. Porque o São Paulo já tinha vencido duas vezes essas daí. Como o São Paulo não está contando com elas, então é só três vezes. É, ou é intercontinental, ou não sendo intercontinental, foi disputado pela FIFA, ganhamos a Libertadores em campo, então teve o aval da Libertadores e nós é campeão mundial, tricampeão mundial. Parabéns aí ao São Paulo, aos jogadores todos, até os reservas, até aqueles jogadores, os goleiros que nunca foram citados no quadro de campeões dos jogos. E, e o jogo contra o Flamengo foi apenas um empate, né, um gostinho de vitória. Teve um pouquinho de gostinho de vitória, porque muitos aí achavam que o São Paulo ia ser amassado pelo Flamengo. E a nossa história aí, desde a época de Zé Teodoro, o São Paulo não vem aí deixando o Flamengo é, ficar em cima do São Paulo, não. São Paulo é grande, as cores é forte, os jogadores todos os jogadores que vestem a camisa do Flamengo sabem disso, respeitam o São Paulo. Eu acho que quando o Flamengo faz gol, o Flamengo sabe o alívio que é fazer gol no São Paulo, porque o São Paulo é um time muito forte, o São Paulo é um time muito invencível na hora que o Flamengo joga contra o São Paulo. E o São Paulo idem também. São Paulo sabe muito bem que o Flamengo é um time muito difícil de ser batido, principalmente quando joga no Maracanã. É um time forte, um time que não vacila quando tem chance de estar na cara do gol. E o São Paulo também é um jogo, sabe, que vale pagar os ingressos, sabe? Até aqueles que não gostam de futebol, vale a pena acompanhar e ver como que o clássico Flamengo e São Paulo é jogado. Os times são, seja em categoria de sub-12, 13, 14, 15, 16, 17, a rivalidade entre os dois times, quando entra dentro de campo, pega fogo. Aí, parabéns ao treinador aí ao Dorival Júnior, que treinou o time. Ela estava um pouco perdida ali, mas eu acho que é falta de ritmo de jogo. Tá voltando agora. Agora não temos a partida que seria contra o Santos, né? E, e vamos esperar, né? Até a próxima partida, né? Acho que é dia 8 de agosto agora. Pra gente conquistar aí essa vitória e, e subir mais em cima nessa tabela aí. Um grande abraço para você, meus inscritos. E inscrevam mais no meu canal, que de agora em diante acabou as férias da Copa, hein? Copa agora só em 2030, pessoal. Esse aí é o Realidade Tricolor, o canal que conta a história, faz história.